Amados, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Capítulo 22. A partir do versículo 7 até o versículo de número 30. Lucas 22, do 7 ao 30. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, diga ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando Jesus chegou a hora, os apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora, que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois o partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando na mesa convosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessa? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhe disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Pois é, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve.
Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhe concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Seu Deus, ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado por conduzir cada um dos teus filhos até este momento, Pai. Obrigado por receber este culto em tuas narinas como um cheiro agradável, Pai. Obrigado por cada vida, por cada família aqui representada. Obrigado pelo privilégio de te servirmos. Muito obrigado pela semana que o Senhor concedeu a cada um dos teus filhos. Tanto aquele que está aqui, quanto o que acompanha através desse equipamento de mídia, Pai. Obrigado. Obrigado pela palavra que o Senhor plantou em nossos corações, através dos louvores, através dos testemunhos, através das leituras. E agora, Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor estará plantando em nossos corações, oriunda da tua própria boca, oriunda da tua própria palavra, que é a Bíblia. Hoje, nesse momento, nós apenas te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, o título da mensagem de hoje é A Última Mesa com Jesus. A última mesa com Jesus. Amados, quando chegamos em uma festa, mesmo quando nós conhecemos a maioria dos convidados, mesmo quando nós chegamos e falamos com um, falamos com o outro, apertamos a mão de um, damos aquele abraço com o outro, haverá uma mesa ao qual nós sentaremos. Uma mesa que vai estar à parte. Uma mesa que vai estar ali, talvez com uns amigos um pouco mais próximos, um pouco mais achegados. E ali nós participaremos daquela celebração. A Bíblia, ela é recheada de mesas. A mesa nas Escrituras, ela tem um rico simbolismo. E é interessante porque isso não fica apenas no simbolismo, ele varia a passagens relacionadas à refeição, a passagens relacionadas à comunhão, a simbolismo ligado à vitória, provisão divina, intimidade espiritual. O salmista ele diz: prepara-me uma mesa na presença. A Bíblia ela está recheada desses momentos em que são trabalhados mesa. Mesa é lugar de conversa, mesa é lugar de diálogo, mesa é lugar de alegria, mesa é lugar de ensino. De ensino, claro. Quantas vezes nós não sentamos os nossos filhos na mesa para ensinar ali o dever, a tarefa de casa? Quantas vezes nós não estamos nas mesas escolares aprendendo daquilo que os professores eles têm a passar? Só que hoje nós vamos trabalhar alguns aspectos da última mesa que Cristo participou com os seus discípulos. Nós vamos trabalhar a última mesa que Cristo ensinou, a última mesa que Cristo lidou com momentos interessantes. Essa mesa, ela era aguardada. Jesus ele diz: eu estava ansioso por esse momento. Eu aguardava partilhar desse momento com cada um de vocês. Amados, essa mesa, será que em instantes nós iremos participar hoje em memória? Hoje em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos participar da ceia do Senhor. Mas antes disso, nós vamos refletir em aspectos originais, passados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, naquele último dia de ceia.
onde durante a madrugada ele seria entregue aos seus algozes. E depois de praticamente 20 horas, depois da ceia, ele estaria sendo morto, martirizado, pelo meu e pelo seu pecado. A última mesa de Jesus. Na última mesa de Jesus, nós encontramos 5 aspectos que nós vamos partilhar nesta noite. O primeiro aspecto é a mesa da obediência. O segundo é a mesa da comunhão. O terceiro aspecto é a mesa da oportunidade. O quarto é a mesa da humildade e do serviço. E o quinto é a mesa da recompensa pela fidelidade. Que possamos estar atentos, não só com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração, retendo tudo o que Deus, e não eu, tenho a transmitir para você. Porque eu, de todos, sou o pior que tem. Se não for o Espírito Santo segurando o leme do meu barco, ele apenas gira e não sai do canto, até vir ao naufrágio. A última mesa do Senhor. Amados, quando nós vamos lendo esse texto, nós vamos ver do versículo 7 até o versículo 13, que é tratado a mesa da obediência. Jesus, ele ansiando estar ali com os discípulos, chegando o dia das festas dos pães sem fermento, ele chega para alguns discípulos e diz: olha, vocês vão ali e vocês vão preparar esta mesa, vocês vão preparar esta festa, vocês vão preparar este momento. Pedro, João e alguns que estavam ali olham para ele e dizem: certo, mas como é que nós vamos fazer isso? Aí Jesus explica: vocês vão lá na cidade, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver um homem carregando uma vasilha de água, certo? E aí, quando você vê esse homem com a vasilha de água, que ele vai estar vindo ao encontro de vocês, vocês vão seguindo ele. E aí, na casa que ele entrar, vocês entram. Essa conversa faz sentido? Essa conversa faz sentido? Claro que não. Se eu chegar para qualquer um aqui e dizer: irmão Jurandir, o senhor vai ali no Centro Paulista, o primeiro cara que passar com uma sacola, o senhor vai seguindo ele até na casa dele. Quando chegar lá, o senhor pergunta a ele: onde é que vai ser a festa de confraternização da igreja? Meu irmão, não faz sentido não, velho. Não faz sentido. Mas Cristo tinha falado algo semelhante aos discípulos um pouco antes. E foi. Cristo estava para entrar em Jerusalém. Ele precisava entrar em um animal de grande porte, né? Um camelo, um dromedário, um alazão. Não era isso? Não. A profecia dizia que ele ia entrar com um jumentinho. Não era isso? Mas Cristo tinha jumento? Tinha não, né? Aí ele diz o quê? Vai na casa de fulano. Quem é fulano? E eu sei lá. Tu vai chegar lá, vai dizer: o mestre mandou levar. Pega o jumento e leva. Amados, é exatamente sobre isso que esta mesa fala. É a mesa da obediência. A obediência versus o entendimento. A obediência versus o que você acha que deve ser feito. A obediência com aquilo que Deus diz que quer, com aquilo que você imagina que Ele queira. Amados, isso é muito interessante, porque eu fico imaginando os discípulos talvez se perguntando: como assim encontrar alguém que nem conhecemos e dizer: o mestre quer saber onde será o lugar da festa? Amados, Cristo, ainda hoje, Ele envia a mim e a você para fazer a mesma coisa. Só que agora o banquete ao qual Ele lhe convida, ou Ele envia você a convidar, é um banquete nos céus. Quando Ele afirma que nós precisamos ir
e levar a sua palavra à pessoa que apenas conhecemos. Não é assim? Pois é. A toda e qualquer criatura. Mas aí vem o nosso entendimento. Como eu vou falar com alguém se eu nem conheço? Como eu vou falar se eu não sei falar? Se eu sou tímido, se eu sou introvertido? Obedeça, porque aquele que mandou, ele se responsabiliza. A primeira mesa que nós vemos aqui é a mesa da obediência. E é interessante que quando os discípulos fizeram o que Jesus mandou eles fazer, quando chegou lá estava tudo o quê? Bagunçado, não foi? Tava não? O texto, ele diz aqui: e ele os levará a uma sala grande no andar superior que já está arrumada. E eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. A obediência, queridos, não é pelo que eu estou vendo, é pelo que Deus está vendo por mim. A obediência não é pelo que eu estou tateando, mas é por aquilo que Deus já tateou e está indicando para mim. Porque obedecer vendo é muito bom. Eu trabalhava com um rapaz que ele dizia que se fosse fácil, quem fazia era amanhã. Não era eu não. Amados, obedecer a Deus exige confiar em seus caminhos, mesmo quando não os entendemos completamente. A Bíblia ela está recheada de momentos em que Deus orienta os seus homens a fazer algo que aos olhos deles era loucura. Quem se lembra de um homem chamado Ananias, que recebe uma palavra vinda de Cristo para se encontrar com um assassino, para se encontrar com alguém que estava perseguindo aqueles ao qual ele se chamava de cristão, ao estar perto de alguém que poderia decapitá-lo, apedrejá-lo, e de maneira clara. E Ananias olha assim e diz: mas esse homem está matando todo mundo. Aí Deus diz: mas você vai lá, porque ele para mim é um vaso de honra, e eu vou usar muito ele. Quem era esse homem? Quem? Paulo. Na estrada para o caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo. Seu rosto vai ao pó, fica cego. Ananias sabia disso? Sabia? Deus, quando deu a visão, disse a ele? Foi fácil ele obedecer? Do mesmo jeito que não é fácil para nós. Mas ele obedeceu. Amados, Provérbios no capítulo 3, do versículo 5 ao 6, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Cristo ele demonstra na sua última mesa que precisamos sentar à mesa da obediência. Precisamos de uma vez por todas sentar à mesa da obediência. Obedecer é considerar que Deus sabe o que é melhor para nós. E se eu não obedeço, eu considero que eu sei o que é melhor para mim. Obedecer a Deus é considerar que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e que seus planos são perfeitos, mesmo que sejam diferentes dos nossos. Às vezes nós traçamos planos, metas e objetivos e Deus diz: não é por esse caminho, eu não quero que seja por aí. E por vezes nós insistimos. Quando nós vamos sentar à mesa da obediência? Na última mesa a qual Cristo sentou,
com seus discípulos, ele trabalhou o aspecto da obediência com cada um deles. Hoje, a mesa que sentaremos e cearemos, ao qual está posta, convida-nos a obedecer. Esta mesa que eu e você vamos participar, ela convida-nos a obedecer. A última mesa do Senhor houve obediência. A segunda mesa, ela está do versículo 14 até o versículo de número 20. Eu vou ler os 2 primeiros versículos que diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse: eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. É interessante porque ele diz desejei. A ideia de ansiedade aqui não é aquela claustrofóbica, não é aquela situação de impaciência, não é desejo, é vontade. É aquela ansiedade de fazer aquilo e não aguarda a hora daquilo chegar para colocar em prática. E ele diz: desejei muito comer convosco. Amados, quem é a pessoa que você hoje pode dizer assim: desejo muito comer com você? Será que tem alguém na sua mente? Ninguém? Poucas pessoas? É sobre isso que essa mesa fala. A mesa da comunhão e da amizade. A mesa da comunhão e da amizade. Jesus, durante a sua estadia aqui na terra, ele se relacionou com diversas pessoas. Ele se relacionou com os 12 discípulos. Depois ele se relaciona com alguns outros. Vemos isso na missão que ele envia 70 ou 72 para irem evangelizando. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 1. Nós vemos ele se relacionar com a família de Lázaro, lá em João capítulo 11. Nós vemos que algumas mulheres sempre o seguiam. Joana, Susana, Maria Madalena. Está lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Se contarmos todas essas pessoas, podemos estimar que Jesus teve relações de amizade com pelo menos algumas centenas de pessoas. Suas intenções com multidões e a sua disposição para se aproximar de todos sugere que Cristo tinha uma ampla e significativa rede de amizade. E eu e você, como estamos? Os discípulos, eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia porque foi uma maneira pejorativa, foi um apelido que deram a eles. Queriam trazer algum gracejo, queriam que pessoas rissem quando afirmassem que eles eram cristãos, porque a ideia de cristão é um mini Cristo, é um Cristo pequenininho, é uma imitação, é uma cópia falsa, farjuta. Mas eles eram chamados de mini Cristo porque eles se pareciam com Cristo, não no andar, não no falar, mas a forma de se portar, a forma de agir, a forma de se relacionar, a forma de tratar com as pessoas ao qual estavam inseridas na vida deles. Assim como nós somos imitadores de Cristo, assim como Paulo foi um grande imitador de Cristo, precisamos sentar na mesa da comunhão. Precisamos ter amigos. Amados, nós estamos criando pontes ou elevando muros. Por vezes, nós estamos derrubando barreiras ou criando abismos. Será que somos pessoas que outros gostem de estar conosco? Ou apenas nós vamos nos contentar em dizer: eu não vim aqui para agradar ninguém,
Então você está no lugar errado. Você entendeu o evangelho totalmente errado. Porque o evangelho, ele fala de relacionamento, de comunhão, de partir do pão, de sentar à mesa, de estar próximo. Evangelho e vida solitária não andam juntos. Se eu de fato nasci para Cristo, eu vivo em novidade de vida. Ah, pastor, mas quando eu nasci para Cristo, os meus amigos todos se afastaram. Será que foi seus amigos que se afastou ou foi você que se afastou deles? Porque acreditava-se que não poderia se sentar na roda dos escarnecedores. E como os escarnecedores vão chegar até Cristo? Como aquelas pessoas vão se chegar até o céu, se não pela sua vida? Se não pela sua amizade, se não pela sua comunhão, se não pelo seu relacionamento. Amados, vivemos em uma sociedade que está cada dia mais distante. Cada dia mais, farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada dia mais, quem pariu Mateus, balança. Cada dia mais, www, cada um com seus problemas. Indo totalmente de encontro ao texto que existe em Atos, onde ele fala que todos os que criam tinham tudo em comum. Todos os que acreditavam na mensagem de Cristo tinham tudo em comum. Eles sentavam à mesa, eles obedeciam, eles partilhavam as alegrias, as dificuldades, as bênçãos, os problemas. Amados, precisamos desejar ter comunhão, amizades. Não estou falando de pessoas que falamos, porque falamos com muitas pessoas. Às vezes nós nos comunicamos com várias pessoas, mas estamos só. Quando entramos pela porta de casa, a solidão impera. Amados, Cristo nos ensinou na sua última mesa que precisamos ter amigos. Precisamos ser pessoas que outros desejem estar conosco. Precisamos ser pessoas que outros digam assim: eu vou na casa de Felipe para tomar uma água e bater um papo. E não o contrário. Misericórdia, eu vou ter que ir na casa de Felipe, meu Deus do céu. Chega lá, vai ser daquele jeitinho. Ele vai querer resolver o problema da minha família todinha, mas não consegue resolver o dele. Né, Isaac? Conversando com o irmão Isaac e a irmã Cleonice exatamente sobre isso no começo do culto. Amados, seja agradável. Seja alguém que as pessoas querem receber em casa. Seja alguém que ao chegar na casa de alguém será recebido de maneira alegre, porque desejava-se a sua presença. Mas isso não se nasce com, isso se constrói. Isso não se nasce com, isso se constrói. Comunhão, ela gera comunhão. Mas pastor, mas eu quis ter comunhão com o irmão Fernando, mas o irmão Fernando não quis. Bata a poeira dos pés e parta. Vá para a irmã Giovana. Ela não quis, vá para o irmão Felipe. Ele não quis, vá para a Elizabeth. Ela não quis, quem está perdendo é ele, meu irmão. Vá para o outro, uma hora você acerta. Aí eu chego em Anderson, aí Anderson abraça, dá um aperto de mão, me chama de meu amor. Quem perdeu? Eles, perdeu o fofinho. Foi triste. Amados, comunhão. A mesa da comunhão foi ensinada por Cristo. Cristo desejava estar com os seus discípulos. E pense num bando de homem difícil de lidar. Pense num bando de homem complicado. A gente vê na própria ceia. Depois da conversa ali, daqui a pouco um começa a dizer que não, eu sou mais importante, o outro é mais importante. Anteriormente um tinha dito que ia sentar à esquerda, o outro sentar à direita. Briga de todo tipo entre aqueles homens. Mas Cristo estava ali, juntos. Amados, brevemente, Cristo está lá nos lembrando
do seu último momento com os seus amigos sentados à mesa. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estaremos relembrando, revivendo aquele momento em que Cristo estava com os seus amigos, sentado à mesa. Eu imagino aquele banquete, aquela alegria. Precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos sorrir. Precisamos estar alegres. E isso passa pela mesa da comunhão. A terceira mesa, ela está do versículo 21 até o versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros, qual deles faria uma coisa dessa? Amados, a terceira mesa é a mesa da oportunidade. A terceira mesa que Cristo transmite para nós na última ceia, no último momento que ele esteve com seus discípulos, é a mesa da oportunidade. Queridos, Judas, ele já havia decidido trair Jesus e feito um acordo. Mas a traição em si, a entrega de Jesus no jardim do Getsêmani através de um beijo, só aconteceria depois da ceia do Senhor. Ou seja, uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Uma oportunidade de quê? De se arrepender. Uma oportunidade de dar um passo para trás. O diácono Amaro Júnior, ele pregou aqui há 15 dias atrás, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, e falando sobre diversos aspectos, ele falou sobre exatamente a oportunidade. A oportunidade que Cristo nos dá. Judas, ele teve a oportunidade ali de se arrepender, de pedir perdão, de abandonar tudo o que desagradara a Deus. Mas ele, irmão Clodoaldo, escolheu seguir e entregar Jesus. Naquele momento, ele escolheu entregar Jesus. Cristo, ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de buscarmos outro caminho. Caminho que estamos trilhando e que ele já afirmou que não é por ali. Hoje ele nos convida a, de fato, agarrar esta oportunidade e voltar atrás. Ele nos dá a oportunidade de hoje amar, cuidar, respeitar, zelar, abraçar, beijar, sorrir, viver. Mas por vezes nós escolhemos a mágoa, o ressentimento, a amargura, o desdém, o perder tempo, ao invés de abraçarmos a oportunidade que Cristo nos dá de viver bem. Sentamos na mesa da oportunidade. Perderemos ou abraçaremos? Perderemos a oportunidade de viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Ou ficaremos agarrados no medo, na culpa? Em instantes, estaremos celebrando, estaremos lembrando
que Cristo sentou à mesma mesa que o seu acusador. Interessante, né? Cristo sentou na mesma mesa que o seu acusador. E lá ele comeu, ele bebeu, ele se divertiu com aqueles que ali estavam. Nós temos a oportunidade de jogar para trás tudo o que tem sido uma âncora no nosso coração e viver mais leve, segundo o amor de Cristo. Nós temos a oportunidade de lançar fora tudo aquilo que nos atrasa de maneira emocional, tudo que nos atrasa na ideia de estarmos próximos a Deus. É uma oportunidade. É uma oportunidade que Cristo, Ele nos dá na sua última mesa. Breve, nós vamos sentar nessa mesa. Nós vamos participar em memória nesta mesa. E a oportunidade vai passar? Vai passar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Quantos anos? A quarta mesa é a mesa da humildade e do serviço. Se encontra lá no versículo 24 até o versículo 27. Porque eles dizem, o texto diz, depois começaram a discutir entre si, qual deles era o mais importante. Jesus lhe disse, neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E no entanto, são chamados de benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. E o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Claro que é o que está à mesa, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Somos convidados a sentar na mesa da humildade e do serviço. Jesus, ele demonstra como importante é a humildade e serviço. Ele tinha todo o direito de ser servido. Sim ou não? Ele tinha todo o direito de descansar. Claro que sim. Ele tinha todo o direito de relaxar, de folgar. Mas ele escolhe em primeiro lugar o serviço. Ele poderia escolher a si em primeiro lugar, mas não. Ele escolhe a humildade e o zelo. E aí temos uma reflexão interessante sobre humildade e serviço. Se 90% do serviço para Deus viesse de você, o mundo ele seria uma potência ou um fracasso. Falando sobre humildade e serviço, se 90% do serviço para Deus viesse de você, e quando eu digo você, eu incluo a minha pessoa. Se 90% desse serviço viesse de cada um de nós, o mundo como estaria? Ele seria uma potência ou ele seria um fracasso? Estaria em flagelos. Queremos por vezes ser amados, mas não amamos. Queremos por vezes ser visitados, mas não visitamos. Queremos ser acolhidos, mas não acolhemos ninguém. Queremos ser servidos, mas não servimos. Queremos ser perdoados, mas não perdoamos. E
voltamos à pergunta: como estariam esses serviços se dependessem 90% de nós? Amados, por vezes, nós temos explicação para tudo o que não estamos fazendo. Nós temos explicação para tudo o que não estamos fazendo. E detalhe, algumas dessas explicações, elas giram em torno sempre do outro. Aí eu não fiz por causa de Dão. Eu não falei por causa de Fernando. Aí eu não fui trabalhar porque a Elizabeth me magoou. Eu não peguei água porque Marcos. Eu não faço isso por causa de fulano. Eu não digo assim por causa de Beltrano. Quando vai ser você? Quando vai ser eu? Amados, precisamos sentar à mesa do serviço e deixarmos por vezes de ser sanguessuga do Senhor e passar a servi-lo com alegria, com desejo. Porque você não faz nada para o homem não, você faz para Deus. Você não deve R$1 a mim, mas a Deus você deve a sua vida. E às vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes nós nos damos o luxo de sermos apelados ao invés de apelar. Sabe qual é a ideia do ser apelado? É a ideia que eu vou e apelo para o irmão Fernando. Irmão Fernando, irmão Fernando, irmão Fernando. Parecendo que eu estou vendendo banana pude. Onde, pelo contrário, era o irmão Fernando que tinha que estar apelando para servir ao Rei dos Reis. Como por vezes, quando estamos desempregados, chegamos na porta dos empregos, entregando currículo, apelando a um, apelando a outro. Assim deveria ser a nossa vida para com Cristo, apelando para servir, apelando para estar perto, apelando para cuidar, apelando para dar a mão. Porque o que Ele vai nos entregar não é um salário mínimo, não. Não são 2, nem 3, nem 4, é a vida eterna. É o que você não pode comprar, nem com 500 anos de serviço. Mas às vezes nós continuamos a voltar à primeira mesa. Né, irmão Lohan? Da desobediência. Amados, já já estaremos na mesa de Cristo, relembrando a sua humildade e serviço. E desde já somos instigados por Ele a servir para Ele e de maneira humilde. Porque Ele fez dessa forma, nos ensinou dessa forma. Ele disse que aquele que quer ser servido, sirva antes. Ele disse isso? Disse. Claro que disse. Ele não disse que o que quiseres que façam a você, faça a você primeiro. Não foi assim? Pois é. Se você de fato quer ser servido, sirva. Dê a mão. Dê uma passada para alguma coisa. Essa é a mesa da comunhão. E chegamos no versículo 28 até o versículo de número 30. E diz: vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me conheceu, me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Chegamos na mesa da recompensa por fidelidade. Na recompensa por fidelidade. Não é por farrapagem, não. É por fidelidade. É interessante porque
além de nos resgatar, além de nos ensinar sobre humildade, serviço, comunhão, obediência, oportunidade, além de tudo isso, bom, Cristo ainda nos recompensa. Cristo ainda nos dá algo além daquilo que pedimos e que pensamos. Ele nos dá uma mesa no seu reino. Ele nos dá uma mesa nas moradas celestes. E lá sentaremos em tronos e estaremos participando daquele grande dia e daquele grande momento, quando Ele raiar nas nuvens e nos levar até o céu. Cristo, Ele reafirma que o serviço fiel, humilde e sacrificial no presente, ele será recompensado no reino de Deus. Eu acho que a melhor empresa de se trabalhar é a empresa de Jesus. Porque a gente ganha antes, durante e depois. A gente ganha antes de se converter. A gente ganha enquanto convertido. E a gente ganha quando chega lá no céu. Amados, Cristo é maravilhoso. Mas a promessa é aqueles que de fato permanecerem. O texto ele é bem claro quando ele diz, no versículo 28, vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. Ou seja, vocês foram fiéis. Fiéis no bom, fiéis no ruim, fiéis no mais ou menos, fiéis em todos os momentos. Como está a mesa da fidelidade? Como está essa fidelidade? Por vezes nós somos muito fiéis aos nossos cônjuges. Nós somos muito fiéis aos nossos trabalhos. Conheço pessoas que elas não chegam atrasadas de jeito nenhum em seus trabalhos. Elas não faltam um dia de serviço. Se for para um médico, não pega atestado, pega declaração de período. E a fidelidade para com Cristo? Às vezes a dor de cabeça ela bate. Às vezes as mazelas que tem no corpo elas aparecem. Falta energia. O menino está com catarro. Acontece tudo. Mas a gente levanta, sacode a poeira e vai para a labuta diária. Vai para o dia a dia. Mas e para com Cristo? E para a oração? E para a leitura da palavra? E para o serviço no reino? Ao estar com seus irmãos? Tem desculpa para tudo. É migué para lá e para cá. Hoje vamos sentar à mesa do Senhor. E vamos relembrar tudo o que Ele nos ensinou. Nesse momento, reflita em qual mesa você precisa sentar. Reflita em quais mesas você precisa sentar. Se é na mesa da obediência, da comunhão, se é na mesa da oportunidade, se é na mesa do serviço. A da recompensa não. A da recompensa é só se fizer as 4 primeiras. Ela é condicional. Possamos, antes de participar da ceia do Senhor, que o autoexame, a autoanálise seja essa. Em qual mesa eu preciso me sentar? Em qual mesa eu
preciso me sentar? Em quais mesas eu preciso trabalhar na minha vida? E a partir dessa reflexão, você possa estar participando da ceia do Senhor. E você possa estar relembrando o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. A ideia aqui não é não participar, porque apenas não participar não gera reflexão. A ideia aqui é refletir, mudar para trabalhar para mudar e participar. É refletir como tem sido a minha obediência, como tem sido o meu serviço. Eu tenho servido mais a mim ou àquele que concedeu tudo a mim? Refletir se de fato eu estou sentando na mesa da comunhão, criando relacionamentos, construindo pontes, derrubando muros. Refletir quantas oportunidades têm passado por mim. Refletir se eu preciso de fato sentar na mesa das oportunidades e abraçá-las, como abraçamos diversas áreas da nossa vida. Esta é a reflexão, porque esta foi a última mesa do Senhor. Foi a última mesa que ele participou com os seus discípulos. Foi a última mesa onde ele viu os seus discípulos ali, antes de morrer, obedecer, ter comunhão, não perder a oportunidade, estarem servindo de maneira humildemente e recebendo dele, recebendo do próprio Cristo, o direito de sentar à mesa lá nos céus. Os amados diáconos vão estar vindo até cá neste momento, e nós vamos estar distribuindo os elementos. Enquanto esses elementos eles são distribuídos, você possa estar de fato refletindo, porque assim fazendo, você já estará sentando na mesa da oportunidade e da obediência. Se você, ao receber esses elementos, você está refletindo, pensando em qual mesa deve sentar-se, você já está sentando em algumas delas. Enquanto isso, abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo, ele estará relatando para nós tudo aquilo que cada um de vocês ouviu hoje. Ele vai estar afirmando que ele recebe do Senhor tudo aquilo que foi transmitido. O texto ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amados, no versículo 27 e 28, onde ele diz que aquele que comer e beber indignamente,
Aquele no versículo 28 que precisa se examinar, será aquele que estará refletindo ao qual mesas estarão sentando. É aquele que estará refletindo em quais mesas ele estará se assentando. Se é a mesa da obediência, se é a mesa da comunhão, da oportunidade ou do serviço. Nesse momento, os amados estejam refletindo. Amados, o texto, ele diz: o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu pedi inicialmente para que, enquanto os amados estivessem passando os elementos, você pudesse estar refletindo. E eu acredito que cada um fez a sua reflexão. E nesse momento deseja sentar à mesa da obediência. Obedecendo não por entendimento, mas obedecendo por quem mandou obedecer. Eu creio que na reflexão, os amados desejaram sentar na mesa da comunhão, fazendo assim um pacto com Cristo e não comigo, de levar o amor dele na prática para outras pessoas, tendo comunhão uns com os outros, partindo o pão, criando relacionamentos. Eu tenho certeza que neste momento de reflexão, o amado, ele pôde parar e sentar na mesa das oportunidades, agarrando a oportunidade que Cristo nos dá de amar, de cuidar, de zelar, de estar próximo, lançando fora toda a amargura, todo o ressentimento, todo o medo, toda a culpa aos pés de Jesus, lançando tudo aquilo que me atrasa, que me arrasta de estar mais próximo com Deus. Eu creio que dentro dessa reflexão, você escolheu sentar na mesa do serviço. Serviço esse, como foi perguntado, se fosse feito por você, 90% desse serviço, como o mundo estaria? Como o mundo estaria se 90% do serviço para Deus fosse feito por cada um de nós? Eu creio que nesse momento de reflexão, você disse a Deus que iria buscar cada dia mais esse serviço com excelência, para que o nome dele venha a ecoar pelos 4 cantos da terra. E sendo assim, através dessa escolha e dessa reflexão, nós recebemos a recompensa do Pai. Nós recebemos a recompensa dele de estarmos sentados na mesa do Senhor, não mais aqui, mas nas moradas celestes. Então, sendo assim, nós vamos orar nesse momento com a nossa diaconisa Cessa, e nós vamos participar do corpo de Cristo, porque cremos, refletimos e entregamos a nossa vida ao Senhor, decidindo sentar nas mesas ao qual foram propostas para cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, porque aqui estamos, ó Pai, diante da tua presença, participando, Senhor, desta ceia do Senhor, porque temos a certeza que hoje estamos ceando aqui junto com os irmãos, mas um dia estaremos ceando também com os irmãos, mas não aqui, mas lá na glória com o Senhor. Aleluia. E assim o pastor dos pastores, que é o Senhor, estará servindo esta ceia. Não mais o pastor Johnny, porque Aleluia. estará também ali, participando. Amém. Conosco. Muito obrigado, Senhor, porque estamos tendo essa oportunidade de estar aqui. E a certeza que um dia estaremos ali, Aleluia. ceando com o Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Participemos.
texto ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, queridos, como foi afirmado em espírito por cada um de vós, que sentaremos dia a dia na mesa do Senhor até que Ele venha, estaremos orando, estaremos participando desse momento que traz tanta reflexão para cada um de nós, desse momento ao qual Cristo viveu com os seus discípulos, que Ele desejou estar com cada um deles. Nós vamos orar, nosso diácono Jurandir, e nós vamos participar do cálice do Senhor, sentados à mesa do Rei. Amado Jesus, nós, especialmente eu, não merecia tanta misericórdia, Senhor. E todos nós estamos aqui agradecidos pela Tua grande misericórdia, por Teu grande sacrifício na cruz do Calvário. Nesse momento nos lembramos desse sacrifício com muita alegria, Senhor, muita alegria. Amém. Porque através desse sacrifício nos trouxe a salvação de nossas almas. Nós estamos agradecidos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, por tão grande graça que Tu nos concedesse. Ajuda-nos a ser melhores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Participemos. Os amados diáconos podem se assentar ou voltar para os seus lugares. Amados, nessa noite nós sentamos na mesa do Senhor. Nós relembramos os momentos que Cristo passou junto com seus discípulos. Momentos esses que antecediam o seu martírio, a sua dor, a sua humilhação, a tempestade que estaria caindo sobre ele. Essa tempestade era conhecida por Jesus. Ele sabia da missão ao qual tinha sido enviado a cumprir. Ele sabia o que estava por vir, mas mesmo assim ele descansou. Mesmo assim ele estava com os seus. A Bíblia diz que após a ceia eles louvaram o hino e subiram ao jardim do Getsêmani. Naquele momento Cristo, ele descansou. Ele tinha certeza que maior era aquele que lhe havia enviado do que aqueles que iriam pesar sobre ele. Amados, que cada um de nós possa lembrar que mesmo se o trovão, se o mar, ou se qualquer outra coisa na nossa vida venha se erguer sobre nós, e nós venhamos a lembrar que Deus nos cobre com as suas mãos, que Deus, Ele está a nos proteger. E após esta tempestade, e após esse embaraço, Ele nos convidará a sentar-se com Ele na sua mesa. Até lá, que em memória nós possamos sentar na mesa da obediência, na mesa da comunhão, na mesa da oportunidade, na mesa da humildade e do serviço.